Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Central de Porto Alegre. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o Salmo 29. É um dos salmos que tratam sobre o poder de Deus, manifesto principalmente na natureza. E nesse caso não é a contemplação da natureza distante dos céus, proclamando a glória de Deus, mas da manifestação desse poder por meio do terror da tempestade, por meio de situações realmente assustadoras para os homens, porque elas vêm junto com a devastação dessa força da natureza. Nós estamos vivendo um tempo um pouco tenso agora, né, de ver essas manifestações com enchentes temporais e tal, e a Bíblia é muito clara de demonstrar, traçar paralelos, né, entre essas situações e o próprio poder de Deus. Isso é muito interessante, né, porque no contexto bíblico da escrita desse texto, o que era no meio cananeu considerado o deus da tempestade era Baal, que era adorado pelos cananeus, e a referência dele é de trazer nas mãos, né, um porrete e um raio. Ele era esse deus da batalha e deus das tempestades. E os hebreus, verificando isso, eles também tomaram para si essa característica e disseram: olha, não, o verdadeiro deus da tempestade é Yahvé, o nosso Deus. Ele é o verdadeiro controlador disso tudo. Essa relação de Deus com um temporal, com essa força assustadora, assombrosa, ela também aparece de uma maneira muito interessante na figura criada por Lewis nas Crônicas de Nárnia, né? Ele imaginou o Cristo das Crônicas de Nárnia como um leão, o que é uma referência completamente bíblica, né? Mas ele imagina esse leão, e ao se falar sobre esse leão, é interessante como ele mantém essas características da criatura, né? Se diz do leão que ele não é um leão domesticado, ele é uma fera, ele é um leão assombroso, né? Um leão com toda a sua força de rei dos animais, mas ao mesmo tempo é uma força contida. Então ele é uma força misericordiosa. Então é alguém do lado de quem você está, causa assombro, né? Você tem um certo medo, mas ao mesmo tempo uma confiança que ele não vai usar essa força, todo esse poder contra você. E essa é uma das descrições mais belas que eu acho daquilo que a gente chama de temor do Senhor. Né? É uma reverência diante de um poder assombroso, mas ao mesmo tempo misericordioso e piedoso. Então eu vou ler o Salmo 29 e fazer alguns comentários em torno desse texto, daquilo que ele apresenta como esse poder de Deus. Honre ao Senhor, seres celestiais, honre ao Senhor por sua glória e força. Honre ao Senhor pela glória de seu nome. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Olha como ele relaciona, né, esta glória, esse poder de Deus com esse esplendor da santidade de Deus. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja. Sobre o imenso mar, o Senhor fala. Que a gente já pode imaginar aqueles maremotos, aquelas imensas formações de água no mar. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os grandes cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Quer dizer, a voz do Senhor como aquele vento impetuoso que arranca árvores poderosas e fortes como os cedros que produziam os principais navios da antiguidade. Faz os montes do Líbano saltarem como bezerros, faz o monte Hermon pular como novilhos selvagens. Aqui é a descrição de um terremoto, de uma montanha gigantesca como o monte Hermon, com mais de 2.000 metros de altitude. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. De novo, as fendas, né, sendo abertas no meio do deserto. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. É a glória de Deus proclamada no meio de uma tempestade tremenda. O Senhor comanda as águas da inundação. O Senhor governa como rei para sempre. Na própria inundação, no próprio dilúvio, Deus está também no comando. E aí ele termina como se amainando essa tempestade. Ela começa a acalmar. Talvez a gente lembrando aqui, né, de Elias, quando ele vê essa tempestade, vê isso tudo, e ele naquele momento ele não percebe Deus ali, e depois vem um cicio tranquilo, ele cobre o rosto e diz: puxa, Deus está aqui. Então nesta calmaria no final, ele termina e diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor
os abençoa com a paz. Ou seja, este Deus extremamente poderoso, que andou entre nós cheio de graça e de verdade, como um homem pacífico, como um homem que se estende até a cruz. É neste Deus que nós confiamos, mesmo no meio da dificuldade, no meio da tempestade. Nós sabemos que Ele está ali com sua força, mas Ele a contém e Ele nos traz a sua paz. Que Deus possa nos abençoar. Amém.